Olá, tudo bem? Voltei com nossa arte moderna neoplasticismo. Então, mas antes, não esquece de me curtir não, tá gostando da aula? Vai lá, curte. Quem não se inscreveu, se inscreva. Aperta o sininho para ser avisado que eu cheguei. E tem também o Instagram do canal, que é super bacana, @canal Espalhando Arte. Tem sempre coisas interessantes, curiosas, tem muitos vídeos, imagens, comparações, ok? Então, vamos continuar com o nosso neoplasticismo? Na última aula, eu estava falando de um trabalho ainda super influenciado pela teosofia, do Mondrian, evolução, mas que a gente já via uma redução da forma bem geométrica, Pois bem, é a fase onde o cubismo, a influência do cubismo, marca uma virada na carreira de Mondrian. Em 1911, ele vai para Paris, que era o centro do mundo da arte de vanguarda. E aí ele se torna super familiarizado com as obras de Picasso, Braque e outros cubistas, e é o momento que ele muda de um estilo representacional neo-impressionista para abstrações modernas. Nessa época ele tem quase 40 anos. Para você ver, o cara já tem quase 40 anos e está em busca, porque todo mundo acha, que o Mondrian famosão de hoje, não fez nada, fez quadradinho. E o cara tá lá, experimentando, pesquisando. E foi o cubismo analítico, aquele cubismo mais radical, mais resumido, que deu a Mondrian a estrutura necessária para resumir suas paisagens aos elementos de linha e forma. Fazendo uso da grade cubista, ele reduziu suas imagens de árvores a uma estrutura esquematizada. O que podemos ver em Árvore Cinza, de 1911, onde as cores exuberantes deram lugar a diferentes tons de preto, branco e cinza. É um retorno ao básico, ao desenho. E é interessante como que ele vai evoluindo, continuando esse processo de redução. Quando a gente vê junto a árvore vermelha, vamos prestar atenção no elemento árvore, a árvore vermelha, a árvore cinza e depois a árvore florida de 1912, olha como é que cada vez mais ele vai reduzindo. E é interessante, vocês lembram quando eu falei do cubismo, do abandono da profundidade? A gente vê isso muito claro. Ele já começa esse abandono da profundidade com a árvore vermelha, aí você tem ainda uma árvore e um fundo, aí ele vai cada vez mais na árvore cinza, chegando esse fundo, mas talvez você ainda consiga ver a árvore ali e ainda uma relação de espaço, fundo, quando na árvore florida, você não sabe mais o que é fundo, o que é árvore. Ele está seguindo literalmente esse caminho de redução cubista. Mas ele vai mais longe, com Composição Árvores 2, de 1912, ele reduziu os troncos e galhos das árvores a uma coleção de linhas angulares e nítidas. E prestem atenção, o uso de composição no título é uma indicação de que ele está deixando de considerar a pintura como uma representação de um objeto, uma cena, e considerando ela uma composição. Ele está começando a considerar essa pintura como uma arte apenas justificada pela sua própria existência. O que ela é? Ela é uma composição. É como você arranjou formas, linhas dentro de um espaço, sem contexto, sem representação. É a arte pela arte. É mais ou menos esse papo.
E aí vai passando o tempo, em 1914, quando ele estava visitando seu pai doente na Holanda, estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí ele não pode voltar a Paris até 1919. E apesar de estar separado da vanguarda em Paris, ele continua a desenvolver seu estilo em direção à abstração pura. As linhas curvas gradualmente começam a desaparecer do seu trabalho, junto com todas as referências a objetos ou à natureza. Ele dizia: tudo quanto seja acessório e não essencial e universal é eliminado, inclusive a linha curva, que Mondrian considerava a expressão do efêmero da vida orgânica. Ele falava que a linha curva é o efêmero, ele é muito movimento, sensual, né? Ele queria a essência, o início de tudo, a vertical e a horizontal, e não a curva. O trabalho Pier e Oceano 4, composição número 10, é um excelente exemplo desse caminho que ele tomou em direção à pura abstração. Aqui ele eliminou linhas diagonais e curvas, além de cores. E, na verdade, a única referência verdadeira à natureza está no título, que é Pier e Oceano. E se você forçar um pouco o olhar e souber a paisagem na qual ele estava se baseando, a gente percebe que as linhas horizontais fazem alusão ao horizonte e as verticais evocam as estacas do cais. Porque presume-se, na verdade, que essa composição se baseie em um dique ou quebra-mar de estacas de madeira que a gente pode ver no centro inferior, nas linhas verticais, no centro inferior do quadro, como se fossem as estacas, do dique e indo pelo horizonte. Inclusive a gente vê a maior densidade de linhas horizontais no topo, que é aquela coisa mesmo da linha do horizonte. Mas é o que eu falei, se você vê esse trabalho, você não faz ligação com nada disso, mas como supõe-se que ele fez isso partindo de uma paisagem do mar em Domburg, e com esse nome Pier e Oceano, que é uma pista que ele dá pra gente, aí a gente faz essa interpretação. Mas quem não sabe disso, Pier e Oceano nenhum aí. Entendem o que eu tô querendo dizer, Pois então, nessa época lá na Holanda, que ele não podia voltar para Paris, foi quando ele e Theo van Doesburg, amigo dele, holandês também, fundaram a revista The Stijl em 1917. Momento importantíssimo. Essa revista foi, sem dúvida, a maior contribuição da Holanda à cultura global do século XX. E uma comparação com a nossa própria época talvez seja útil para descrever o que foi o The Stijl na época dele. Atualmente, a gente envia e-mails, tweets, postamos em blogs, no Facebook, no Instagram, tudo para mostrar o que pensamos, trocar ideias, buscar novas perspectivas e talvez até acertar as contas com o passado. The Stijl não fez diferente. Em 1917, enquanto os vizinhos guerreavam entre si, na neutra Holanda, conceitos extraordinários se associavam. E aí surgiu uma rede de relacionamentos em torno de uma revista. E a colaboração era o antídoto contra o individualismo da época. A abstração radical que eles pregavam deveria tornar visível o moderno e transformar a vida em arte. Como assim? Já diria Mondrian, colocar a ordem e a harmonia da pintura em uso prático, redesenhar o mundo e criar uma sociedade perfeita onde as formas de arte habituais não seriam necessárias
nós viveríamos dentro da arte. Para mim isso explica tudo. E ao final da aula de neoplasticismo, vocês vão ter certeza absoluta que essa frase ele conseguiu, né? Então vamos analisar ela. Ele queria colocar a ordem e a harmonia da pintura em uso prático. Então, ele vem buscando, através do espiritual, da teosofia, ele vem buscando essa essência, a harmonia, né? A ordem, o que é essencial. E aí ele vai reduzindo tudo, as cores ao primário, primeiro, essencial, vai reduzindo a forma, deixa de ter que representar alguma coisa, de ser representacional e vai abstraindo, quase chegando à linha pura nesses últimos trabalhos, né? Que seria a abstração radical. Então ele está buscando isso, a harmonia da pintura, mas ele quer colocar em uso prático, porque ele quer redesenhar o mundo e criar uma sociedade perfeita onde as formas de arte habituais não seriam necessárias. Por quê? Porque as formas de arte habituais são pintura e escultura, que ficam no museu. A pintura e a escultura não são acessíveis, elas não estão disponíveis para todo mundo, né? Eu não posso comprar uma pintura, eu não posso ter uma escultura, e se eu quiser ver uma pintura, escultura, ela está lá no museu. A escultura está no pedestal, a pintura está na moldura. Como que a gente vai colocar arte para todo mundo, né? Colocar arte na rua, uma sociedade perfeita, onde não seria mais necessário ter a pintura e a escultura, porque teria arte em tudo quanto é lugar. Nós viveríamos dentro da arte. Olha que proposta ótima. Vamos ver se ele vai conseguir? É esse o caminho que eu estou tomando, para no final provar para vocês que ele conseguiu, ok? E é aí que surge, então, o que se denominou neoplasticismo. Nova plástica, nova forma, nova imagem, que enfatizava a necessidade de abstração e simplificação e limitava os elementos das suas pinturas a linhas retas verticais e horizontais, ângulos retos, as três cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e as três cores acromáticas, cinza, branco e preto. E foi isso que ele fez. Ele removeu todas as texturas, curvas ou linhas diagonais e todas as figuras formais. Ele criou um estilo de arte purificado. É a essência, é o princípio, o início de tudo, genuíno. E aí eu fico pensando que o aluno deve falar, mas que genuíno, que início de tudo? Gente, antes de tudo, são linhas. Eu penso assim, antes de tudo vem um ponto. De um ponto para outro vem uma linha, sabe? O genuíno, a essência, o primeiro. Antes de todas as cores vem a vermelha, as primárias, a azul e a amarela. Da mistura delas com as acromáticas branco e preto é que vem todas as cores. E a forma vem das linhas, da linha pura. Mas não da linha movimentada, que já gera sensualidade, movimento, que é a linha curva ou a diagonal. Da linha reta, da vertical e da horizontal, né? Então é isso. E ele, Mondrian, estava tão focado nisso que ele reduziu até seu próprio nome. Simplificou de Peter Cornelius Mondrian, com 2 As, para Piet, sem Peter, Mondrian, só com um A. Seus elementos, que sobraram verticais e horizontais básicos, representavam as duas forças opostas essenciais, a positiva e a negativa, a dinâmica e a estática, o masculino e o feminino. E essa visão dualista vem lá da teosofia. E aí ele resumiu todos esses pares de opostos em um par fundamental, a vertical e a horizontal. A teosofia falava que o princípio feminino era a horizontal e o masculino era o vertical. E aí eu fico pensando, se não é a essência, porque se você tem, para você ter vida, você precisa do
feminino e do masculino. Então, se a vertical como princípio masculino e a horizontal como princípio feminino não são a essência, a vida, a harmonia, né? É por aí que é o pensamento dele. Lógico que eu estou simplificando muito, né, gente? Se for estudar a teosofia e as questões espirituais que ele mesmo coloca, é mais complexo, mas eu estou tentando colocar de uma forma mais fácil de entender e de engolir. Porque as pessoas ficam muito reticentes a essas explicações, né? Mas é porque elas pensam que o artista vem no mundo para trabalhar e para agradar o outro, o espectador, para vender quadro. Você vê que Mondrian tá em um caminho, ó, né? E assim Mondrian acreditava que seu conceito neoplástico deveria, da maneira mais objetiva e racional possível, transmitir a ideia teosófica do absoluto. De fato, Mondrian queria criar pinturas que fossem universalmente lidas, uma arte que fosse direta e refletisse a harmonia visual. Assim, a arte moderna transcenderia as divisões da cultura e se tornaria uma nova linguagem comum, baseada nas cores primárias puras, na planura das formas e na tensão direta de suas telas. Essa é a razão pela qual todos somos capazes de reconhecê-lo. Mondrian. Lembra que eu falei há pouco sobre ele ter falado de colocar a harmonia e a ordem da pintura em uso prático? Que não precisaria mais das formas de arte habitualmente aceitas, que nós viveríamos dentro da arte? Pois é, do mesmo jeito ele quer uma coisa universal, objetiva e que refletisse essa harmonia visual do encontro, né, da vertical com a horizontal e das cores primárias. E aí vem um exemplo dessa fase, que é a fase máxima do Mondrian, onde a gente bate o olho e fala que é Mondrian. Se não fala que é Mondrian porque não sabe, fala, eu já vi isso, né, em algum lugar. Que é onde ele realmente reduz as linhas verticais e horizontais, as cores primárias e as acromáticas. É literalmente o que ele quer. E é uma coisa muito interessante, porque ele fala que ele quer a harmonia, né, visual, uma coisa harmônica nesse espaço, nessa composição. Agora percebam um detalhe. Olha como é que o quadrado maior, ele tem a cor talvez mais forte. E se você for pensar em ordem, quando você fala em ordem, uma ordem, você está falando de equilíbrio, de simetria. E aí ele consegue uma coisa inédita, que é o equilíbrio através da assimetria. Este quadro é assimétrico. De um lado ele tem o vermelho, que é o quadrado vermelho, que é mais estridente e é maior, mas ele contrabalança não com um igual, né, que seria o simétrico, mas ele dá equilíbrio com o amarelo e o azul. Então ele consegue o equilíbrio, sim, mas através da assimetria. Isso é muito interessante. E aqui o espaço não surge da forma ilusionista e do modelamento claro-escuro ao qual estamos acostumados, mas sim de um jogo de relações diferentes. Existe um agrupamento de planos que interagem dentro do quadro e também os efeitos espaciais das cores. Azul recessivo, amarelo saliente, vermelho sólido. Pois então é uma nova plasticidade, neoplasticismo, nova imagem, nova plástica. E que feliz que ele conseguiu sua harmonia universal. Essa palavra universal, ela é muito bacana porque uma coisa que é universal é uma coisa reconhecível por todo mundo. Ela não é específica, né? E as cores mais simples, as primeiras, e o quadrado, o retângulo, são muito universais, não é? Pois então,
A gente continua essa história na próxima aula. E se você está se divertindo, aprendendo com as minhas aulas, não me agradeça. Agradeça aquele lindo pessoal lá do Patreon que tem contribuído para que esses vídeos aconteçam. O meu muito obrigada. Até a próxima aula de neoplasticismo. Obrigada, beijo, até lá!